que é mês de junho, é mês de festa, é mês, acima de tudo é um mês cultural, é um mês de tradições. Por isso que nós estamos com um projeto belíssimo aí, fiquem atentos para vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer esse mês sobre o nosso projeto de Arraial Virtual, certo? E hoje nós vamos falar de bactérias. Bactérias, né? Exatamente, sobre as doenças causadas por bactérias, certo? Na aula passada nós falamos sobre a morfologia bacteriana. Falamos sobre as formas com que elas se apresentam, de cocos, bacilos, vibriões. Depois nós vimos como que é a nutrição, como que elas respiram e se reproduzem. E hoje nós vamos falar sobre doenças bacterianas. Mas antes disso, pegue aí seu livro na página 118 e vamos corrigir a nossa tarefa. Primeira questão. As bactérias são seres vivos que na maioria das vezes são associados a doenças. A decomposição da matéria orgânica como os alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos a respeito da estrutura celular desses seres. Indique uma característica presente em bactérias que justifique a sua classificação em seres procariontes. Então, bactéria tem que tipo de célula? Procarionte. É procarionte porque tem ausência de carioteca, certo? A resposta é essa, ausência de carioteca. Segunda questão. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Quais são as formas coloniais apresentadas pelos cocos? Quais são? Das que vivem juntinhas. Primeiro, parece um cordãozinho, Streptococcus. Depois, Estafilococcus, aquela que é 4. Tétrades. E depois, Sarcina. Parece um aglomeradinho de uva, né? Terceira questão. Para produzir iogurte caseiro, basta uma colher de iogurte natural, comprada em supermercado, em 1 litro de leite fervido, ainda morno. Cobrir com um pano limpo e guardar em local protegido durante 12 horas. Isso é possível graças às bactérias existentes no iogurte natural, que realizam o mesmo processo quando estão fabricando produtos com queijo. Que nome recebe esse processo? Fermentação. Quarta questão. Muitas bactérias e fungos se nutrem de substâncias presentes em organismos mortos ou em seus detritos e fezes. Nesse processo, as substâncias orgânicas encontradas no corpo de seres vivos são transformadas em substâncias minerais. Estas, por sua vez, serão absorvidas por plantas e outros seres autotróficos. Portanto, que processo deixaria de ser realizado na ausência de bactérias e fungos? Vamos lá? Se não tivesse nem bactéria e fungo, o que era que ia acontecer? Não ia ter decomposição, né? Já que eles são seres decompositores. Não ia ter a reciclagem natural da matéria, porque o fungo e bactéria, lembra da cadeia alimentar? Tem os produtores, consumidores e os decompositores. Então, os decompositores, eles têm a função de degradar a matéria, de dar outra finalidade, né? Porque elas se transformam em sais minerais e adubos e voltam para a terra como sais minerais. Então, elas reciclam a matéria, fazendo com que haja um ciclo de vida. Aqui você sabia, tem uma perguntinha. O que é engenharia genética? Essa engenharia que estuda tanto esses micro-organismos. É a área de estudo da biologia que corresponde à manipulação do material genético, do DNA. Responsável por todas as características do indivíduo, como a cor do cabelo, a altura e a cor da pele. O DNA é responsável por tudo isso.
O material genético se encontra dentro da célula, precisamente no núcleo. A engenharia genética tem o objetivo de introduzir novas características no ser vivo e, assim, aumentar a sua utilidade, como no caso das bactérias. Então, vocês observam, né, que as bactérias, elas, como eu já falei para vocês, elas estão presentes muito no nosso dia a dia. E não só estão ligadas a coisas ruins, mas também a utilidades necessárias, indispensáveis, né, como na digestão, como na fabricação de alimentos e principalmente na decomposição, na reciclagem da matéria responsável pelo ciclo de vida. Então, o mundo sem matéria, já pensou aí? Desculpa, o mundo sem bactéria, já pensou? Seria um amontoado de lixo. Gente, não seria possível viver. Não seria. Então, vamos aí para a próxima, bactérias e doenças. Se tem uma coisa que esse ano o Arraial vai nos livrar é de doenças bacterianas. Comida fora de casa é um perigo, né? Tem que ter muito cuidado com bactéria. Então, o Arraial esse ano vai nos livrar de qualquer contaminação bacteriana por comida, por contato físico, por bebida que a gente pode pedir, né, quando está lá no arraial, fora de casa, porque tem muitas bactérias presentes nesse tipo de alimentação. Pede um caldo, o limão está ali cortado, exposto há um bom tempo, e é um perigo. O ovo cozido também é um perigo. Ninguém sabe se eles estão só esquentando essa comida do dia. Isso é um grande causador de proliferação bacteriana. Então, por isso que esse ano, Arraial em casa, 0 bactéria, 100 bactérias, certo? Então, vamos lá. Como vimos, as bactérias podem ter vida livre ou habitar em alguns organismos. Muitas dessas relações podem ser benéficas para ambos, como na microbiota intestinal, onde elas atuam em mecanismos de nutrição e defesa. Por outro lado, as bactérias podem estabelecer uma relação parasitária, ou seja, que provoca danos ao hospedeiro. As formas mais comuns de transmissão de bactérias causadoras de doenças são contato com gotículas de saliva do doente, ou portadores podem transmitir doenças como tuberculose, hanseníase, difteria, coqueluche, pneumonia e meningite. O contato com alimento, água ou objetos contaminados pode transmitir doenças como disenteria bacilar, tétano, leptospirose, cólera, febre tifoide ou botulismo. Então, um grande perigo do contato com alimentos contaminados. Contato sexual pode transmitir doenças como sífilis e gonorreia, que são causadas não por vírus, mas por bactérias. Então, aqui na página 120 tem algumas doenças causadas por bactérias. Tem o tétano, a tuberculose, sífilis e hanseníase. Vamos ver cada um. Tétano. Tétano é uma doença causada pelo bacilo Clostridium tetani. Como é mesmo bacilo, estão lembrados a fórmula do bacilo? Ele é assim ou ele é assim? Forma de bastão, né? Que provoca espasmos musculares, contrações violentas do músculo. O músculo começa a contrair. Quando atinge músculos ligados à respiração ou deglutição, pode levar o paciente à morte. Tal bactéria vive no solo e penetra na pele por um simples corte ou uma perfuração, que pode ser por vidro ou ferro enferrujado. Por essa doença grave, para essa doença grave já existe vacina, graças a Deus. Então, cuidado aí com cortes. Sempre que cortar, corre para tomar um antitetânico, viu? Tuberculose ocorre devido à infecção por uma bactéria chamada bacilo do Koch. Bacilo, como é a forma dessa bactériazinha aí? Bastão, né?
nome dado em homenagem ao alemão descobridor do bacilo, que é Robert Koch, cujo nome científico é Mycobacterium tuberculosis, transmitida pelo ar, pode atingir vários órgãos do corpo e, na maioria dos casos, acomete os pulmões. Muitas vezes, os sintomas assemelham-se de gripe ou resfriado comum. Sua prevenção é feita pela vacinação e o tratamento consiste no uso de antibióticos, sob prescrição e acompanhamento médico. Então, a tuberculose é uma doença que é confundida com gripe, se assemelha a gripe e resfriado. Ela é causada por uma bactéria e muitos pacientes vão hoje, né, com essa pandemia, vão no início estavam procurando o hospital, achando que estavam com tuberculose, porque o sintoma da Covid, né, quando compromete muito o pulmão, é muito parecido com a tuberculose. Então, é uma doença viral que acaba se parecendo com a bacteriana. Daí o perigo da automedicação. Então, adianta esse paciente simplesmente resolve tomar amoxicilina, estando com vírus, sendo que a amoxicilina serve para bactéria. Olha o dano que ele ia causar na vida dele, né? O correto é procurar sempre o médico. Sífilis, doença transmitida por relação sexual, que afeta os órgãos sexuais masculinos, o pênis, e feminino, a vulva, que é a parte externa, tá? Do sistema genital feminino, a parte exterior, a parte de fora. Causada pela bactéria Treponema pallidum, também pode ser transmitida de mãe para o feto durante a gestação. Sífilis congênita, com risco de ocasionar malformações e até aborto espontâneo. Quando não tratada no início, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, causando problemas mais sérios, como lesões cerebrais e até mesmo loucura. A prevenção é por meio de relações sexuais protegidas com camisinha, tá? Métodos de barreira. E no caso das mulheres grávidas, com risco de acompanhamento pré-natal. Já o tratamento consiste na administração de antibióticos. Então, pessoas com sífilis, elas apresentam ferimentos nessas regiões, certo? Hanseníase. Hanseníase ela é muito conhecida, né? Porque, como está aqui na antiguidade, era conhecida como lepra. É uma doença muito antiga, mesmo lá antes de Jesus, o povo já sofria com esse problema aqui. Quem tinha lepra ele era expulso da sua comunidade, sabe? Ele não podia viver mais com a família, não podia ter nenhum contato, ele era expulso, ele passava necessidade, fome, morria. Mesmo antes da lepra, já morria de fome mesmo, porque não tinha nenhum tipo de cuidado, viviam em cavernas, longe, era assim, um povo bem sofrido mesmo. Esse povo que sofreu de lepra no início da civilização, sofreu muito, porque é uma doença horrível, contagiosa, né? E aí, no caso, naquela época não se tinha a ciência que tem hoje, então o que era que ia fazer? Excluir eles. Então, hoje, né, já tem todo o tratamento, graças a Deus. A hanseníase, doença que afeta a pele, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Atinge os nervos periféricos e pode reduzir a sensibilidade da pele. Quando a pessoa tem uma mancha na pele, você trisca e ela não sente. Você pega um dos testes que eles fazem, é tipo com um objeto perfurante, com uma agulha, eles ficam colocando e tu não fica sentindo. O paciente não sente, porque ele causa sensibilidade. Começa com o surgimento de uma mancha arredondada, com pigmentação e sensibilidade reduzida. A transmissão ocorre a partir do contato com secreções contaminadas do doente. As bactérias penetram por pequenas lesões, ferimentos na pele e na mucosa. Aqui, certo? Ou seja, tecido que protege a boca, estômago, canal vaginal. Vale ressaltar que a vacina existe e é indicada para pessoas que convivem com doentes. O tratamento é feito pela administração de antibióticos, sob rigoroso acompanhamento médico e cumprimento de todas as dosagens prescritas. E a pessoa fica curada. Graças a Deus. Aqui tem até uma perguntinha, né? Já ouvimos o termo doença do rato para a leptospirose.
atrelado apenas ao rato como hospedeiro da bactéria causadora da doença. Existe outro animal que também possa ser hospedeiro dessa patogênese, dessa zoologia? Então vamos para a próxima aí, pneumonia bacteriana. Afeta os pulmões. O contágio se dá por meio da inalação da bactéria Streptococcus. Se é Streptococcus, como é a forma dele, várias bolinhas, vários cocos parecendo cordão, né? Streptococcus pneumoniae, pneumococcus, Streptococcus aureus, eliminados junto com a secreção respiratória de pacientes contaminados. Nessa doença ocorre febre, dor de cabeça, dor no peito e dificuldade respiratória. O tratamento é feito com a administração de antibióticos. Leptospirose, ou doença do rato. A leptospirose provocada pela bactéria Leptospira interrogalis, causa febre alta, dores musculares, náuseas e vômitos. A prevenção envolve a proteção dos pés e mãos, sobretudo ao manusear lixo ou circular por regiões com alagamento ou depósito de água não tratada. Além de higienizar bem os alimentos, o tratamento é feito com a administração de antibiótico, além do repouso, hidratação e medicamentos para febre e dor. Ela também causa um ferimento feio, muito feio. Eu já vi uma pessoa com leptospirose e causa mesmo uma mancha horrível, um buraco na pele. A próxima aí é a cólera, se volta na leptospirose. Em regiões que tem enchente, que alaga, é muito comum ter leptospirose. Até porque, como vocês viram aqui no Invertigo, o rato é um dos hospedeiros, né? E aí ele lá tem fezes, tem xixi, e pode ter outros animais que também transmitam. E aí vem a chuva, a enchente, se mistura tudo, e a pessoa tem que entrar por dentro dessa água contaminada e acaba contraindo essa bactéria, que é a leptospirose. E tendo essa doença horrível. Cólera, doença que provoca irritação intestinal e consequentes diarreias e desidratação, podendo levar à morte. O contágio se dá na ingestão da água e alimentos contaminados por fezes do doente, contendo a bactéria Vibrio cholerae, Vibrião colérico. A doença é comum em locais com saneamento deficiente. Para prevenir, é necessário lavar bem os alimentos, lavar as mãos antes das refeições e, após usar o banheiro, beber apenas água tratada. Ter atenção. Gente, desculpa aqui, ó. Deixa eu voltar bem aqui, ó. A doença que provoca irritação intestinal e, consequentemente, diarreia e desidratação, podendo levar à morte. O contágio será da ingestão de águas e alimentos contaminados por fezes do doente, contendo a bactéria Vibrio cholerae, Vibrião colérico. Se é um vibrião, como é a mesma forma do vibrião, parece uma vírgula, né? Isso aqui que eu tinha esquecido de falar. A doença é comum em locais com saneamentos deficientes, locais que têm problema de saneamento básico, como no interior, como é o nosso caso aqui. Para prevenir é necessário lavar bem os alimentos, lavar as mãos antes e após a refeição e após usar o banheiro, beber apenas água tratada, ter atenção a procedências de alimentos que se consomem crus ou mal cozidos, bem como de legumes e frutas. O tratamento consiste na administração de antibióticos e na reidratação por via oral ou, em casos mais graves, por via intravenosa, ok? Também por antibiótico, né? Próximo aí, meningite meningocócica. Afeta as membranas que envolvem o cérebro, denominada meningite. Na verdade, as meninges, elas começam, se eu não me engano, elas ficam mais próximas aqui, ó, do ouvido, certo? Mais perto do ouvido. E um dos sintomas é exatamente o excesso da dor de ouvido. Quando a gente sente muita dor de ouvido, já é preocupante, porque a gente já fica com medo de afetar as meninges.
Então, causa sérias complicações nas funções cerebrais. Os principais sintomas são febre alta, rigidez no pescoço, vômito e dores de cabeça. Pode ser causada também por vírus, fungos e protozoários. A bactéria que causa essa doença é a Neisseria meningitidis. O tratamento é feito pela administração de antibiótico quando é causada por bactéria. Quando é por vírus, protozoários ou fungo, aí tem o tratamento. Geralmente por via intravenosa, né, por via, e o mais rapidamente possível para evitar complicações. A próxima aí, doença desinteria baciliar. Doença que afeta diretamente o intestino, causando diarreia severa e febre. Adquire-se a bactéria Shigella ao ingerir água e alimentos contaminados, podendo causar sérios problemas de desidratação. O tratamento consiste em reidratação e, em casos severos, o uso de antibióticos. Não é recomendável administrar medicamentos para conter a diarreia. Então, você não pode se auto-administrar medicamento para controlar a diarreia e nem o médico. Eles vão tratar com antibiótico essa desinteria baciliar. Baciliar porque é pelo bacilo. Cianobactérias. Só antes da gente falar aqui das cianobactérias, vocês observaram que todas as doenças citadas aqui, vamos lá, tétano, tuberculose, sífilis, hanseníase, pneumonia bacteriana, leptospirose, cólera, meningite e desinteria baciliar, meningite meningocócica, esse tipo aqui. Todas essas doenças citadas, qual é o tratamento delas? Antibiótico. Então, antibiótico é para tratar doenças bacterianas, certo? Cuidado com se na casa de vocês o povo tiver mania de tomar antibiótico por qualquer coisa, inflamaçãozinha na garganta. Cuidado. O antibiótico tem que ser prescrito pelo médico para doenças bacterianas, ok? Por isso que lá no caso da meningite tem que averiguar. É causado por quê? Por fungo, protozoário, por vírus, porque se for já não é antibiótico. Agora, é por bactéria, aí vamos fazer tratamento por antibiótico. Ou comprimido, ou no caso de crianças se usa muito líquidozinho, né, no copinho, ou em casos bem severos, intravenosos, que é na veia. E agora, a gente viu aí as doenças causadas por bactérias, né? E agora tem outros serizinhos que fazem parte do reino Monera, que são as cianobactérias e as arqueobactérias. As cianobactérias são organismos microscópicos, tal como as bactérias. São procariontes, ou seja, suas células são o quê? Procariontes. Por quê? Porque não tem carioteca. Lembra que o núcleo é solto, não é protegidinho? E eles são fotossintetizantes. Por que é fotossintetizante? Já quem sabe me responder? Porque se alimentam por luz solar. Graças aos pigmentos fotossintetizantes que possuem, eram chamados de algas cianofícias ou algas azuis. Nos meus livros, o termo era algas azuis. Como realizam fotossíntese, são considerados autotróficos, ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento. Pode ser encontrado em vários ambientes, terrestre, aquático e inóspitos, como fontes termais e regiões polares. Fontes termais são aqueles locais que têm águas quentes, né? Que tem fontes de águas quentes. E polares, que é muito frio. Além de importantes formadoras de base de cadeia alimentar, são também grandes produtoras de oxigênio, O2, o que as torna colaboradoras potenciais no equilíbrio do ecossistema. Porque eu não sei se vocês sabem, mas acho que a gente vai ver ainda. As plantas se alimentam de carbono. As plantas, elas absorvem para poder respirar carbono. E no processo de fotossíntese, elas liberam,
não é respira, elas transpiram. É como se fosse uma transpiração, é liberação mesmo. Elas consomem carbono e liberam oxigênio. Então, elas consomem um gás que nós não consumimos, que é o carbono, e liberam o gás que nós consumimos, que é o oxigênio, certo? Apesar de sua grandiosa contribuição com o atmosférico, quando presentes em ambientes aquáticos, ricos em nutrientes originados do esgoto não tratado, multiplicam-se de maneira descontrolada, trazendo alterações nas características da água, tais como presença de toxina, mau cheiro e muitas vezes uma cobertura verde azulada, que recebe o nome de floração. Em água, eles podem até cobrir toda a superfície da água, fazendo com que, como eles absorvem carbono, eles impedem que o oxigênio, eles não consomem oxigênio. Como eles não consomem oxigênio, eles criam uma barreira para que o oxigênio não entre dentro da água, então acaba fazendo com que os seres aquáticos morram, certo? Isso quando eles estão descontrolados. O próximo aí são as arqueobactérias. Classificação como arqueobactérias envolve um grupo de organismos de característica bem diversa. São todos procarióticos porque têm células procariontes, procariontes porque não tem cariotécnicos, que já sabe decorar, né? Mas podem ser aeróbios ou anaeróbios, autrotrófos ou heterotrófos. Aeróbios e anaeróbios está o fato de respirar oxigênio ou não. Autotrófo produz seu próprio alimento, heterotrófo não produz seu próprio alimento. Podem também ser conhecidas como bactérias extremófilas. Por se desenvolverem em ambientes extremos, podem ser classificadas em metanogênicas, halófilas e termocidófilas. As metogênicas são anaeróbios, produzem metano, CH4, e podem ser encontradas em regiões pantanosas ou grandes profundidades oceânicas. As halófilas vivem em áreas de alta concentração salina, como o Mar Morto. As termoacidófilas exigem ambiente de alta temperatura. Quando tem um nome termo, a gente já sabe, porque tem temperatura alta. Envolve temperatura de 80 a 90 graus Celsius, muito quente, e elevada acidez, ou seja, seu pH é em torno de 2. Que a gente vai estudar quando a gente estiver pessoalmente sobre a acidez, vocês vão entender. Características típicas de regiões próximas a fendas vulcânicas. Então, por que o mar morto é morto? O Mar Morto é morto porque ele tem muitas bactérias, tem muitas arqueobactérias, né? Como ele até citou aqui, as halófilas, que vivem em altas concentrações salinas. Lá ele tem a grande quantidade de sal e tem proliferação dessas bichas aqui, certo? Dessas halófilas. Por isso que a gente não afunda, né? Isso pelo tipo de bactéria que vive lá, como pela alta quantidade salina. Isso quer dizer que essas bichinhas aqui não respiram oxigênio, então não tem vida lá, certo? É isso que ele, em questão do Mar Morto, não é porque o mar é morto, é porque o ecossistema é bem simples, né? Na verdade, a único ser que eu sei que tem lá são essas bactérias, mas provavelmente tem outros que eu não conheço, que eu desconheço, eu só conheço mesmo a questão das bactérias, e muito sal, muita concentração salina. Nós falamos, as termoacidófilas exigem ambiente de alta temperatura, de 80 a 90 graus Celsius, e elevada acidez, com pH em torno de 2. Características típicas de regiões próximas a fendas vulcânicas, perto do vulcão, né, já que é alta temperatura. Acredita-se que essas características comportamentais podem refletir a possíveis adaptações sofridas por esse organismo durante seu desenvolvimento na Terra primitiva. Então, vamos ficar por aqui com o reino Monera. Sabemos quem faz parte dele? Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias.
Aqui tem um conectando saberes, é muito interessante, que são frutas que podem combater uma superbactéria, aroeira vermelha. E aqui tem fabricando seu próprio iogurte. Que tal fabricar seu iogurte? Pode até mandar para mim, vou adorar. Não, pode ser, de qualquer sabor eu gosto. Tá? Vou esperar aqui um presente de saudades. Tia, eu tô com saudade da senhora. Quero um iogurte para mim. Certo? Mais brincadeiras à parte, vai ficar a atividade, certo? Vamos fazer essa atividade. Muita atividade, mas a gente não vai fazer. Deixa eu ver quais que eu quero. Pode fazer. A gente responde na próxima aula, ok? E começa o assunto de reino protista, ok? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula. Não se esqueçam de se divertir. É mês junino, é mês de festa, é mês cultural, é mês de vocês investigarem sobre os arraiais. Inclusive, como a gente está falando de bactérias, vamos falar de protozoário. Tem como sim colocar esse assunto dentro dos arraiais. Tipos de doenças, né, que os arraiais podem trazer para a sociedade. Vamos pesquisar, tá bom? Mas isso é assunto para o futuro. Por enquanto, vamos continuar aqui com a tarefinha do livro e na próxima aula a gente se encontra falando de reino protista. E não se esqueça de se divertir, dançar um forrozinho e, acima de tudo,